E aí, atômicos, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre como é feito esses modelinhos aqui, esses modelinhos em metal, que são muito legais. Eles vêm nessas chapinhas, né? Daí você corta, dobra e monta essas estruturas bem legais, né? Tipo essa navezinha, você tem aqui, ó, comigo, eu tenho o AT-AT, né? E tem vários modelos desses. Vocês querem saber como é que é feito esse processo de produção? Na verdade, você consegue fazer até aí bem pertinho de casa, né? Hoje tem a possibilidade de você fazer aí na esquina esse tipo de processo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha que pra gente é importantíssimo. Pô, o nosso pagamento é de graça, então nem joinha aí, a gente vê que tem muita gente que visualiza, mas acaba não dando joinha. Então na hora que ou vai entrar ou que vai sair do vídeo, dá o joinha. Uma dica até, dá antes de entrar no vídeo, dá o joinha. E se você não gostar, você desdá. E se inscreve no canal, acompanha nossos podcasts, tem coisas bem legais acontecendo lá. Roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E esse processo aqui que faz essas chapinhas muito legais, né? São umas chapinhas de aço inox, aí você desmonta elas e monta vários modelinhos, é o processo que a gente conhece como corte a laser. Esse corte a laser em chapa, ele é um processo que é como se fosse uma CNC, só que sem cavaco. O que seria o cavaco? O cavaco é quando você tem a sobra de material. Quando você faz uma CNC, uma produção assim, a gente já mostrou como é que é o processo de usinagem, sobra algum material, alguns cabelinhos que vão voando. Se for alumínio, você consegue reaproveitar e assim por diante, mas você ainda deixa sobra de material para o produto. O legal do corte a laser é que ele praticamente não tem sobra de material. E se você faz um aproveitamento perfeito da chapa, como é o caso desses brinquedos, que tem toda uma inteligência para fazer, né? Brinquedos não, modelos, né? Que tem toda uma inteligência para fazer o aproveitamento, o corte e tal. Você praticamente não perde material, né? Porque ele corta exatamente o que você precisa. O corte a laser ele é tão preciso, que dá para ser feito um furo com um diâmetro de aproximadamente 0,025 milímetros, ou seja, é muito, muito pequeno. Como é que é feito esse processo de corte a laser? Simplesmente é um canhão de laser que vai em cima, né? É um catodo de laser que vai em cima da chapa e vai recortando essa chapa. As chapas podem ser de vários tipos. Essa daqui é uma chapinha de aço inox, tem umas que podem ser em alumínio, você pode ter chapas que variam de espessura, essa chapinha aqui é bem fininha, tá? Você pode variar, tem alguns que fazem até com MDF de 12 milímetros, né, 1,2 centímetros, podendo ser até mais. Isso aí é relativo ao watts de potência que ele tem. Então quando a gente vai encontrando lá 12 watts, 15 watts, 50 watts, a gente vai vendo qual é a potência da máquina. Geralmente a potência está meio que escondido no nome da máquina. Então a máquina S200 125, aí é 125 watts. Esse watts, essa potência do catodo, do canhão, que vai fazer o corte. Então quanto maior, mais espessa é a chapa que ele consegue cortar. Só que não é simplesmente você cortar um produto, né? Você tem que entender como é que você vai fazer o aproveitamento. Uma das coisas da inteligência de produção e de como a gente vai fazer isso é entender o aproveitamento de material. Ou seja, não adianta nada você ter uma tecnologia, que é uma tecnologia que praticamente não deixa nenhum tipo de resíduo, não deixa esses cavacos, né, depois que faz o corte, e daí você faz um aproveitamento tão ruim na chapa que o que sobra é aquilo lá que você não consegue usar. Então uma coisa que se faz bastante é tentar aproveitar o máximo possível do corte. E daí tem todo um planejamento para melhor aproveitamento do produto, tá? Esse produto aqui tem um aproveitamento muito bom, sobra ainda uns pedacinhos, mas ele tem um aproveitamento muito bom e às vezes quando a gente vai fazer móvel com madeira ou fazer algum elemento assim, você consegue fazer até um corte muito mais preciso. E como eu falei, esse corte pode ser feito de várias maneiras. Você tem em acrílico, você tem policarbonato, você consegue fazer em madeira e diversos outros materiais. Essa luminária aqui, ó, que a gente fez, que é a luminária cogumelo, chamada de cogumelo, então ela brinca um pouco com essa coisa da cúpula, né? Então ela tem essa parte de impressão, né? 3D, que ela encaixa na cúpula e você gira, é um projeto nosso. Tá? A base dela foi pensada para ser no corte a laser. E se você observar, tem alguns números aqui ó, no corte, tá vendo?
Esses números são indicando para onde encaixa em cada elemento desse. Isso aqui, inicialmente, ele foi feito um modelo 3D, então hoje, o mesmo modelo que a gente pode usar para impressão 3D, eu poderia pegar um modelo desse e mandar ele fazer essas secções aqui e montar uma cúpula igual essa. Igual esses brinquedos que a gente vê, que tem os dinossauros, né? Os dinossauros ficaram super famosos, você encontra isso em Multicoisas, Tokstok, né? Então é muito legal, porque você usa um modelo 3D, um arquivo 3D em STL, e você pode montar essas secções. Tem programas que fazem isso de maneira muito fácil. Tem um que é free, que chama Slice 360, que eu vou mostrar aí como é que funciona rapidinho algumas coisas dele. Se você tem um arquivo 3D e você pega esse programa, o Slice 360, eu vou deixar o link aí embaixo, porque é bem legal que ele é free, dá para usar tranquilamente, tá? E se você faz dentro do Slice, ele já programa as linhas, ele já faz as pranchas do tamanho que você quer e já todo acomodadinho direitinho, né? Então, ele pega o seu modelo 3D, ele identifica esse modelo, ele faz vários tipos de corte, você escolhe o corte, pode ser horizontal, vertical, diagonal, não importa. Aí você verifica qual que é o mais legal para você fazer e manda, ele já planifica lá, já deixa nas linhas bonitinho. A única coisa que você precisa saber é qual a espessura da sua chapa, né? Para ele poder definir quais são as secções, como vai ser o corte, como vão ser também os dentes de encaixe, igual esses dentinhos que tem aqui, ó, de encaixe, tá? Agora, e se você quiser criar algum corte, ou fazer algum corte específico, ou criar alguma coisa igual esses modelos aqui de Star Wars, né, que são essas chapinhas, né, que tem esse processo aqui, como é que é feito? Você tem que fazer todo o desenho, toda a linguagem, você tem que pensar na planificação. Isso aqui é um projeto muito legal, porque ele pensa no objeto, ele pensa como é que isso daqui vai dobrar para chegar nesse produto. Então, quando a gente está falando de criação, muitas vezes a gente quer fazer do início, quer pensar nessa tecnologia para poder fazer um desenvolvimento. Então, eu até diria que a luminária que a gente criou foi pensada para ser nesse processo. Mas tem muita gente que está utilizando esses programas, essas coisas, para poder fazer esses produtos, né, de maneira mais simplificada, para vender esses quebra-cabeças 3D, né, que a gente costuma ver, o que é bem legal. Agora, eu falei para vocês que dava para fazer isso aí de casa, em qualquer lugar. Ó, esse vídeo vale um joinha, eu vou dar algumas dicas aí para um negócio bem legal, que se você quiser dá até para ganhar um dinheirinho vendendo umas ideias, fazendo esses quebra-cabeças 3D, né? Bom, basicamente é o seguinte, a gente tem que pensar no processo de corte a laser, né? Então, dando o exemplo dessa chapa aqui, né? Se você observar, ela tem os detalhes da chapa, o corte, ela tem uns detalhes aqui embaixo, relevo, ela tem até uns detalhes de dobra, meio corte, corte total, né? E às vezes uns preenchimentos aqui, ó, que são bem fosquinhos aqui, ó, é bem legal isso daqui, né? Na imagem aí vai dar para ver bem claro isso. Como é que é feito esse processo? O corte a laser, ele usa um desenho. Que desenho? Um desenho vetorial. É a melhor forma de se fazer. Tem vários programas que fazem esse desenho vetorial, né? Então você faz o desenho vetorial do que você quer e ele pega esse desenho vetorial, entende o que está nesse desenho vetorial e daí ele executa na máquina. Como é que eu faço a programação? Porque por mais que eu não vá programar, eu tenho que fazer entendível isso. A gente trabalha com basicamente 3 cores. Tá? As máquinas de corte a laser, elas entendem basicamente por cores o que você tem que executar. Então, vou dar um exemplo. Você pode usar a cor preta, vermelha e amarela, por exemplo. Você pode dizer que a preta vai ser tudo que for corte. A vermelha é tudo que for meio corte, ou seja, onde eu vou ter dobra. Não vai cortar a chapa inteira, vai cortar só uma partezinha da chapa, a metade dela. E a outra cor, a amarela, a gente pode falar sobre preenchimento. Então eu quero fazer um rebaixo, que é um preenchimento inteiro da peça. Ou seja, eu defino uma cor para cada tipo de ação que vai ter. Não importa a cor, importa estar diferente, essas cores estar nos pontos certos, tá? Porque daí essas cores é que vão ser depois colocadas no software que vai fazer o corte, que vai programar a máquina a laser, e ela vai entender isso. Então, quais são os erros mais comuns que acontecem nesse corte a laser? Às vezes você fazer uma linha dupla. O que é uma linha dupla? Tem uma parte preta, vamos dizer que é uma aba, vocês estão vendo aí o dado, né? Então vocês têm um dado aí de 6 lados, vão fazer uma caixinha e
Cada aba dela, quando eu tenho esse corte externo, eu posso colocar na cor preta, como eu mostrei para vocês. Onde tem dobra, eu vou fazer o meio corte, o vinco dele, aonde eu quero dobrar. Então ali eu vou colocar em vermelho, tá? Qual que é o problema mais comum que acontece? Eu faço essa volta inteira em preta e depois eu passo uma linha vermelha. Como que a impressora vai entender? Ela vai entender o preto e o vermelho. Ou seja, ela vai tentar fazer as duas funções. Cortar e fazer meia. Não é possível, ele provavelmente vai cortar. Então isso que tem que tomar muito cuidado na preparação dos arquivos. Você tem que preparar uma linha para cada função. Tá? Então é assim que a gente programa hoje as máquinas de corte a laser. Antigamente você tinha que colocar tudo ali na mão, era mais complicado, bem antigamente. Hoje você pode programar fazendo isso com desenhos vetoriais. E como é que eu posso cortar isso em qualquer lugar? Aqui em São Paulo é normal, em algumas cidades é normal uns negócios que chamam Fab Labs. São laboratórios de fabricação digital. E esses Fab Labs têm corte a laser. Você levando o material, ou muitas vezes até lá já tem o próprio material, você só levando o desenho em CAD, tudo direitinho, esse desenho exportado em DWG, se tiver tudo bonitinho, você simplesmente dá para a pessoa vai te cobrar nesses Fab Labs o material e a hora que foi usada, tá? Então é muito fácil, assim, no bairro tem, aqui em São Paulo, a última vez que eu verifiquei, existiam 25 Fab Labs na capital. Então você pode pegar esse seu desenho, levar para o Fab Lab e cortar, e daí você faz o desenho que você quiser. Inclusive essas Fab Labs também têm impressora 3D, né? Mas o corte a laser ele é muito rápido, é muito ágil. Você paga assim 10 minutos, você corta muita coisa, né? Você corta uma chapa inteira, você pode fazer tanta coisa que é bem legal. Então dá para você fazer muita coisa legal. A grande diferença na indústria é que na indústria é tudo computadorizado, né? Mas a indústria usa a mesma lógica. Melhor aproveitamento, você desenha a chapa, corta para fazer muitas vezes armário, fazer coisas em metal. É usada por uma infinidade de coisas. Um mercado que usa pra caramba, por exemplo, é o mercado de tecido. Hoje em dia o mercado que corta jeans, né, e tecidos, por exemplo, é um mercado que usa constantemente para poder pegar a modelagem que você desenhou, cortar a laser e depois você faz a costura. Legal isso, né? Então, não se esqueça de dar joinha, aperte o sininho para receber mais notificação e até a próxima!